boas-vindas aos nossos novos telespectadores da SBN no sistema de cabo da NET, no grande país do Brasil. Estamos felizes com o fato de que o Ministério Jimmy Swaggart e a rede Som Life de televisão são capazes de alcançar o Brasil com as boas novas de Jesus Cristo. Acreditamos que a mensagem da cruz de Cristo é poderosa o suficiente para transformar vidas e toda uma nação. Os programas de pregações e de ensino da SBN irão ajudá-lo na sua caminhada diária com o Senhor. Dos cultos da igreja ao vivo aos programas de debates e talk shows, você verá que o foco da SBN é a mensagem da cruz. A SBN não tem comerciais externos de espécie alguma. Dependemos totalmente dos telespectadores para apoiarem a rede com as suas orações e com o apoio financeiro para permanecermos no ar. Se a SBN tem sido uma bênção na sua vida e você deseja demonstrar o seu suporte financeiro para que a SBN continue no ar no Brasil, você pode facilmente fazer uma doação de qualquer quantia. Acesse o site www.somlifetv.com e clique na coluna português na parte superior do site. Que Deus lhe abençoe e obrigado por assistir à rede Som Life de televisão, a SBN, no Brasil. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Provavelmente essa foi a razão pela qual se escreveu o livro de Hebreus, por Paulo, por causa das milhares de pessoas que foram expulsas da sinagoga. E muitos estavam voltando para o judaísmo, para tentar ter o respeito de seus pais e seja quem for que eles amavam, e estavam repudiando a Cristo. Isso acontecia ali, então. Foi por isso que Paulo, junto com outros, receberam ajuda financeira para eles e levavam dinheiro para Jerusalém para tentar servi-los. Era o que ele fazia. Existem evidências que era um grupo bem grande, certo? E isso é o que vemos que começou em Atos 11, depois Atos 12. E isso continuou por todo o ministério dele. Se pegarmos a ideia da sinagoga e vermos que as pessoas declaram que seus parentes estão mortos por causa da fé deles em Cristo e a sociedade está rejeitando a eles, a renda desse indivíduo vai ser escassa ou quase nada. E a habilidade de ter comida, abrigo, as necessidades básicas não existem. E aí, quando vem uma seca na terra que afeta pessoas que têm as coisas, você danifica duas vezes as pessoas que não têm nada. Então, por 30 anos, Paulo se preocupava com as pessoas em Jerusalém como resultado dessa perseguição. Olha para o próximo versículo aí. Era pior que ser excomungado. Você era preso, te matavam, coisas muito ruins. Verdade. Comece com o versículo 2, por favor. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Mostra como Estevão era apreciado. E fizeram por causa dele grande lamentação. Que diferença entre a morte dele e a de Ananias e Safira. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Parecia que ele era o líder dessa perseguição, e creio que ele era. Indo de casa em casa, se refere às casas que ele sabia que tinham seguidores de Cristo. Arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Sem se importar com idade ou sexo, forçava todos eles a ir diante dos magistrados, os que haviam sido dispersos. Vamos voltar para o versículo 3 antes de continuar com o 4. Alguns pensam que mesmo Paulo não matando literalmente a pessoa, tacando a pedra, mas alguns morreram como resultado dele os prendendo e colocando eles na cadeia. E com isso, eles apanharam, eram torturados e alguns faleceram por causa do que Paulo fez. Acredito que, ainda que
Mesmo esquecendo as coisas que ficam para trás, ele sempre pensava naquilo e não era fácil de esquecer. E creio que foi algo que ele vivia com aquilo e machucava ele. Ele nunca falou disso, só mencionou esquecendo as coisas que ficam para trás. Ele falava que era o pior dos pecadores. E eu esqueci aonde fica isso, mas ele descreve o que fez contra a igreja. É verdade. E outra coisa que temos que nos lembrar, ainda que Deus perdoe, as pessoas não esquecem. É verdade. Então, se houvesse uma mesa vazia na casa em Jerusalém, até mesmo na casa cristã, entendemos o mandamento de perdoar, mas talvez isso tenha trazido essa rincha entre Paulo e a igreja de Jerusalém, o resultado de família após família após família após família que olhava para um cômodo vazio ou para uma casa vazia e para a sua perca. E Deus perdoa e também temos que perdoar. Mas seria difícil perdoar o homem ou receber do homem que foi responsável por eliminar seu filho, sua filha, seu esposo e sua esposa. A palavra devastando aqui quer dizer que ele estava arrastando pessoas para fora de suas casas, sem mostrar misericórdia. E, assim, outra vez, pense nisso. Uma das razões pela qual penso que Paulo teve um tempo difícil foi porque as pessoas pensavam: você acha que Deus vai dar a esse homem o significado dessa tal nova aliança? Esse que devastava a igreja, que era um terrorista de marca maior, era o que ele era. E então, era difícil para a igreja. Alguém falou há um instante atrás: Deus perdoa e Deus esquece. As pessoas não fazem nenhum dos dois. Infelizmente, não vemos nada que diz que eles queriam fazer de Paulo pastor da igreja, não é? Não, não vemos nada disso mesmo, não. Mas eu sinto que muitos deles tiveram dificuldade em perdoá-lo. E pode não ter sido o caso, mas conhecendo a humanidade, acho que foi difícil para alguns. Creio que foi parte da dificuldade que Paulo teve em relação a ir até a igreja primitiva. E outra vez, só posso basear no entendimento que temos da natureza humana. O que ele fez com Estevão